Oi, tem alguém aí? Gente, hoje eu vim falar de uma outra série nacional, da hora, massa, barril dobrado, como dizem na Bahia, que é a série Irmãos Freitas, inspirada na vida do Popó. Dos aspectos delicados da série é a relação entre os irmãos. Todas as expectativas estão sobre o irmão mais velho. Então, assim, é delicado você expor, né, esses sentimentos tão íntimos da família. Mas eles tiveram essa coragem, e eu não sei se era necessário contar dessa maneira, sob esse ponto de vista, a história, mas foi assim que foi contado, né? Supervisão artística do Walter Salles, né? Que é um dos criadores aí dessa série, que não ia caber num filme essa história, então se tornou uma série, uma minissérie, de dois irmãos que se amam muito, mas que acabam aí se tornando rivais no esporte, apesar dos dois serem pugilistas, mas não lutarem na mesma categoria. O Luiz Cláudio Freitas já era pugilista quando o Popó iniciou a carreira. O Luiz Cláudio foi campeão brasileiro 5 vezes, ele chegou aí para as Olimpíadas de Barcelona, então ele era um cara que, apesar de analfabeto, tinha um grande talento para o esporte. E o Popó queria seguir os passos do irmão, como todo irmão mais novo que se preza. Eles então eram muito pobres e treinavam numa academia muito simples ali da comunidade. E quando não estavam na academia, estavam correndo pela rua, correndo pelos trilhos, fazendo o treinamento com o que eles tinham ali de instrumentos, né? Pneus, tiras de borracha. O Luiz Cláudio, como eu disse, era já um pugilista profissional, né? E almejava o título mundial. E o Popó queria uma oportunidade para entrar nesse mundo, né? Numa certa ocasião, um olheiro vem para, lógico que o Luiz Cláudio era conhecido, né? Mas para trazer mais um pugilista para um torneio em Miami. E o pugilista indicado não aparece, não apresenta documentação. Então o Popó consegue aí, né, essa brecha para participar desse torneio aí por conta do estilo dele. O que foi o que fez ele ser quem ele foi depois, né? No cenário do boxe. O Popó consegue aí essa brecha nesse torneio em Miami, os irmãos vão pra lá, o Cláudio a princípio um pouco preocupado em ter que cuidar do Popó, né, pela inexperiência do Popó e tal, mas com aquela coisa de irmão, né, querendo que o outro consiga, querendo que ele não sofra tanto, não apanhe tanto, aquela coisa. Na primeira luta do Popó, o Cláudio se retira, porque ele não queria mais ver o Popó tava apanhando bastante, só que o Popó é aquele tipo de pugilista que com um golpe, né, ele resolve a luta. Eles conseguem também investidores, né? Só que os investidores não são do esporte, eles são do entretenimento. Um dos investidores percebe que a ideia de manter os irmãos no cenário do entretenimento pode não ser tão boa quanto investir no Popó, porque o Popó tem aquele jeito mais descontraído e tal, e aí ele decide que ele vai investir só no Popó. E isso foi devastador para o Luiz Cláudio, né? Até que o investidor chega com um contrato para uma luta com um lutador mexicano que está entre os melhores do mundo, mas que tem um peso muito menor do que o Popó. Então seria praticamente impossível fechar com o Popó essa luta com esse mexicano. Mas eles, em função desse contrato muito bom, oferecem a luta para o Cláudio, que o Cláudio já era mais leve que o Popó, mas mesmo assim o Cláudio tinha que perder muito peso. Foi a grande oportunidade que ele queria para retomar a carreira, né? Eu não vou falar sobre essa parte ainda sério, vou deixar para vocês assistirem, tá? Teve uma outra situação onde o Popó já estava na França e ele tinha que perder 3 quilos de um dia para o outro para pesagem. São 2 temporadas só, os episódios são curtos, são 30 e poucos minutos, 40 minutos. Não dá pra assistir num dia só, é muito envolvente. Quando acaba, você fica com aquela sensação de que você não queria que tivesse acabado, porque você sabe que a história do Popó tem muito mais. E aí você quer saber mais, você quer que a história continue, quer que eles continuem contando, né? E o Daniel Rocha, que faz o Popó, tá em excelente forma, emprestou todo o carisma dele pro personagem, que o Popó é um cara carismático, né? E o Daniel não deixou por menos. Essa série estreou no Space, agora tá no Prime, tá, gente? O Prime, como eu já falei aqui no canal, incentivando sempre as produções nacionais, né? O que eu acho bem bacana. Eu já assisti muitos filmes sobre boxe, sobre pugilistas, e achei que poderia ser cansativo, mas eu tava muito enganada.
A série é muito boa, tem um ritmo ótimo, foi muito envolvente. O tempo todo que eu tava ali, eu vivia a história, eu torci por eles. Bom, quando eu era mais nova, eu assistia boxe, como quem assiste uma partida de futebol na Copa do Mundo. Torcia pelo Brasil e tal, influenciada pelo meu pai. Depois de algum tempo, eu passei a não assistir mais boxe, porque me parecia que a gente estava ainda nas arenas dos gladiadores romanos. Né? Então, aquelas pessoas gritando, aplaudindo, vibrando por dois homens que estão ali se machucando, né? Apesar de ser um esporte, né? Aquilo começou a me fazer pensar que talvez eu fizesse parte ainda daquele pessoal lá de Roma que participava das lutas dos gladiadores, que sempre acabava em sangue. Eu entendo que o boxe é um meio de vida, né? Eu entendo que o boxe também é um caminho para muitas crianças, para muitas comunidades. E eu não estou falando mal do boxe, né? Eu estou falando que a situação, o contexto do boxe ali, a luta, né? Os ferimentos, o rosto inchado, tudo aquilo que acontece com o pugilista, aquilo vai me magoando. Então eu fico... E aí eu já começo a pensar na situação da família, em toda a trajetória do pugilista, como é que foi que ele chegou até ali. E eu acabo sempre chorando, então eu não tenho mais assistido boxe. Mas eu gosto muito do Popó. E ele é simpático, simples, tá sempre sorrindo, ele tá sempre leve, né? E eu sei que ele ajuda muita gente. E ele deve ter ajudado a comunidade inteira dele, assim que ele conseguiu ganhar dinheiro. E olha que foi um dinheiro suado e os contratos são altos, mas a maior parte do dinheiro não fica com os lutadores, né? Então eu fico imaginando quanta porrada foi necessária para ele chegar aonde ele chegou.